Fala pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre o sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Bauman ficou muito conhecido na história por ter cunhado um termo da liquidez. Então ele escreveu vários livros chamados Modernidade Líquida, Sociedade Líquida, Amor Líquido. E qual que é a ideia de Zygmunt Bauman? O que ele quis interpretar, o que ele quis trazer, que é muito interessante. Bauman vai falar que a sociedade ela tem duas fases. Então ele vai falar que a fase anterior é a fase da concretude, uma sociedade concreta, objetiva, consolidada. Essa sociedade, por sua vez, ela definia de maneira pragmática, de maneira prática, como que o indivíduo deveria se comportar. Então, os relacionamentos tinham uma realidade, os relacionamentos possuíam, um padrão, a construção do conhecimento possuía esse padrão, a sociedade ela formava essa realidade e desenvolvia esse processo de um jeito bem interessante. Bauman, então, vai falar que com a virada do tempo, com a virada do século XX para o século XXI, nós entramos numa outra era da sociedade, uma outra maneira de viver sociedade. E aí ele vai dizer que essa maneira de viver sociedade, ele vai estabelecer como um processo chamado de modernidade líquida. No primeiro momento, ele começou até a falar sobre um tema chamado pós-modernidade. Só que depois de um tempo, ele estudando sobre essa realidade e percebendo esse conflito, ele entende que a pós-modernidade ela é um conceito que não deve ser levado em consideração da maneira como ele estava abordando. Por quê? Porque não tem como você ser pós-moderno, porque depois da pós-modernidade, então viria então a pós-modernidade, assim viria um processo constantemente de transformações. Então ele vai falar que nós estamos nessa modernidade líquida. O que é modernidade líquida? A modernidade líquida nada mais, nada menos do que um processo em que a construção do indivíduo é diferente, a construção do ser é diferente. As nossas relações sociais agora elas são diferentes. Então, por exemplo, uma sociedade da modernidade, ela atribuía como família homem, mulher e filhos. Hoje nós temos uma sociedade líquida a ideia de vários fatores familiares e várias conjunturas familiares. Então nós temos ali homem, mulher e filhos, nós temos mulher e filhos, homem e filhos, nós temos homem, homem, filhos, mulher, mulher, filhos e várias outras formas de fazer família hoje na sociedade. E ele vai dizer que isso é um arranjo social que nós aprendemos com esse desenvolvimento desse processo líquido. O que isso significa? Significa que esse processo, ele gerou em nós uma nova realidade, onde a nossa história agora ela é permeada por esses arranjos. Quando o conceito ele é concreto, quando ele é rígido, quando ele é objetivo, ele não consegue, você não consegue alterá-lo, você não consegue mudá-lo. Quando ele é líquido, então ele tem mais arranjos, ele tem mais formas. E essas formas, esses arranjos, você pode interpretá-lo de maneira condizente ao momento histórico que nós estamos vivendo. Então ele vai dizer o seguinte, que dentro dessa modernidade, as relações sociais, elas começam a se moldar dentro dessa complexidade de sociedade. Ele vai ser, por exemplo, um grande instigador e pesquisador da internet. Ele vai dizer que a internet ela tem uma capacidade imensa de atrair várias formas e várias realidades. E vai demonstrar quem nós somos dentro desse conceito. Então, porque atrás de uma tela, à frente de um teclado, nós podemos ser quem nós quisermos e podemos falar aquilo que nós pensamos e, às vezes, até expressarmos de maneira extrema aquilo que nós pensamos e aquilo que nós somos. Então ele vai dizer que aí vai surgir o eu, esse novo eu, esse indivíduo líquido, que ele se expressa dentro dessa realidade da internet, principalmente nas redes sociais, e que dessa forma ele começa então a debater sobre os temas como nunca antes nós debateríamos. Então ele vai falar que antigamente na sociedade concreta, sociedade moderna, para debatermos políticas, por exemplo, nós então teríamos que encontrar os intelectuais, os especialistas sobre política, teríamos que sentar juntos, ouvir o que eles têm a dizer, questionar, perguntar, reavaliar o pensamento deles. Hoje, na sociedade pós-moderna, na sociedade líquida,
nós não precisamos fazer isso, nós não temos mais essa necessidade. Então você faz isso no YouTube, você faz isso no Facebook, você faz isso no Instagram, a pessoa posta algo, você já comenta, a pessoa expressa a opinião, você já vai lá, já aceita aquela opinião, ou você já questiona. Então ele vai falar que aí ficou um negócio muito arranjado e que aquilo que foi feito e construído para trazer pessoas e para conectar pessoas, na realidade estava transformando e gerando um grupo cada vez mais distante. Então, as redes sociais que foram geradas para que eu e você pudéssemos nos conectar e ficássemos mais próximos uns dos outros, por mais que eu estou aqui e você está aí na sua casa e nós estamos longe um do outro, mas a rede social veio para trazer isso em nós, acontece um problema. Qual o problema? O problema é que nas redes sociais nós começamos a mostrar muito quem nós somos. Então o que vai acontecer? Nós, ao invés de nos ficarmos cada vez mais próximos, nós vamos nos distanciando e nós vamos nos aproximando somente daquelas pessoas que pensam parecido como nós pensamos. E nós não aceitamos o pensamento do outro e nós não aceitamos a complexidade que o outro pode ser diferente e tem o direito de pensar diferente. Então, e isso é uma realidade desse mundo de correria, dessas mudanças, dessa relação de tempo e sociedade, né? A construção da sociedade moderna, a construção das cidades, a maneira como as cidades elas se portam, a maneira como essa mobilidade urbana, tudo muito longe, tudo muito corrido, ou não existe tempo para muitas coisas, então a gente precisa se encaixar o mais rápido possível dentro de um padrão e se adaptar para que nós possamos continuar. Aqueles que ficaram ainda no padrão, que ele chama de antigo, são pessoas que ainda estão vivendo aquela modernidade concreta, aquele grupo de pessoas que ainda estão vivendo dentro de uma realidade que eles não querem quebrar. Agora, essa modernidade líquida, não, ela já consegue se instalar dentro desse processo, ela já consegue se adaptar, ela já consegue moldar o nosso comportamento e a nossa maneira de pensar, quanto antes nós não tínhamos essa chance. Tem um momento que Zygmunt Bauman conta que ele estava numa palestra e aí um aluno chegou para ele depois da palestra e disse assim: professor, só hoje, por ter postado uma foto que estava aqui, né, eu fiz novos 500 amigos no Facebook. E o Zygmunt Bauman olha para ele e fala assim: a sua ideia de amizade é bem diferente da minha ideia de amizade. Porque ter seguidores no Facebook não quer dizer que eles são seus amigos, eles são seguidores de Facebook. Só que hoje a sociedade ela se adaptou a esse processo. Então nós começamos a mensurar e a medir quantas pessoas nós temos no Facebook, quantas pessoas nós temos na nossa sociedade, quantas pessoas estão visualizando, né, as nossas postagens no Instagram. Queremos mostrar uma sociedade que Guy Debord vai chamar, né, de sociedade do espetáculo. Então nós queremos sempre demonstrar o quanto nós estamos bem, sempre demonstrar o quanto a nossa felicidade ela salta as telas do celular, do computador, do tablet, o quanto as pessoas, nós estamos sempre muito bem com relação às outras, porque nós queremos sempre demonstrar quem nós somos, mas sempre o lado bom de quem nós somos, ou um espelho daquilo que deveria ser bom, da maneira como nós deveríamos existir. E o Bauman vai fazer essa análise, essa crítica. Por isso que ele vai falar que, por exemplo, os relacionamentos se tornaram líquidos. As pessoas, elas levavam mais tempo para conhecer alguém, elas construíam uma amizade, construíam um relacionamento. Hoje as pessoas fazem isso muito rápido, as pessoas elas têm uma relação diferente, as pessoas hoje, por exemplo, a juventude ela inventou novos termos para essa sociedade, a juventude ela fica sério depois que ela namora. Então para Bauman isso tem uma realidade totalmente diferente, porque é um arranjo de relacionamento. Assim como você senta numa mesa de um restaurante, por exemplo, e você pega o cardápio para escolher a sua comida, para escolher aquilo que você vai degustar, ele fala que hoje nós temos aplicativos para que você possa escolher pessoas. Então você escolhe pessoas que você quer se relacionar ou não. Então você coloca para a direita ou coloca para a esquerda, dependendo do seu gosto, você vai colocar essas pessoas então dentro do seu cardápio de escolha para que um dia você possa ter um relacionamento com ela. Então ele vai falar que a nossa sociedade ela se adapta a esse processo. E esse processo, esse advento desse processo acontece principalmente por causa do desenvolvimento da internet. A internet ela teve uma capacidade imensa de nos moldar, ela teve uma capacidade imensa de trazer para nós essa relação. É por isso que, por exemplo, eu estou aqui dando essa aula, você está aí me ouvindo, está me vendo, e talvez nós nunca venhamos a nos encontrar pessoalmente. Por quê?
porque a internet nos traz essa pessoalidade, a internet nos traz essa realidade, só que ao mesmo tempo nós estamos longe um do outro, e isso faz parte desse novo contexto, dessa sociedade. Então, a história, segundo ele, ela foi construída de duas maneiras diferentes. Existia um grupo de pessoas que acreditavam que a história era linear, então que ela tinha início, meio e fim. Existia um outro grupo de pessoas que dizia que a história ela é cíclica, que ela vai se repetindo e vai demonstrando o mesmo processo sempre. O Zygmunt Bauman vai falar que a história, na realidade, o nosso processo, ela é formado por pontilismo. O que isso significa? Significa que a nossa história ela é formada dentro de várias questões e que não necessariamente elas vão ser interligadas. Então, às vezes uma ação sua que interliga outra, que faz então a construção da sua vida, mas existem algumas ações que não estão interligadas a nada e que elas não fazem sentido algum para aquele momento, mas só você que viveu aquela realidade, só você que sabe, que vai entender o porquê que aquilo existiu. Ou às vezes você só fez sem realmente entender e só quis então demonstrar alguma coisa que depois você olhou, se arrependeu e continuou a sua vida sem prestar muita atenção naquilo que aconteceu. Então Bauman é um grande crítico disso, é o crítico da cidade, é o crítico da realidade, é o crítico da violência. Ele vai falar que a sociedade líquida ela foi nos aprisionando dentro de um sistema onde, por exemplo, eu e você, nós construímos os muros das nossas casas, colocamos cerca elétrica, colocamos câmeras para cuidar o nosso patrimônio, nós nos escondemos atrás de tudo isso, enquanto a violência está lá fora, e ao invés de nós lutarmos contra essa violência e desenvolvermos técnicas e maneiras de implementar uma nova realidade, não. O que nós preferimos? Nós preferimos ir lá, então, e de alguma forma, desenvolver essa realidade e nos proteger em detrimento aos outros, porque se eu tenho mais, eu me protejo melhor, se o outro tem menos, não posso fazer nada. Então, na visão dele, essa sociedade essa visão trouxe uma individualidade, um individualismo do ser. Nós somos mais individuais e menos coletivos. Humberto Eco vai dizer que a internet deu voz aos imbecis. Por que ele diz isso? Porque numa entrevista ele está dizendo que as pessoas falam o que querem na internet e acabam demonstrando quem elas são de verdade. E aí vai depender de nós entendermos isso, estabilizarmos isso e colocarmos isso como uma realidade e como algo que seja verdadeiramente concreto no nosso meio. É por isso que para ele a internet é uma formação social. Por isso que para ele a sociedade moderna ela é líquida porque ela se molda a essa nova realidade. Nós temos arranjos familiares, nós temos arranjos políticos, nós temos arranjos educacionais, nós criamos uma nova forma de existir e coexistir. Só que a partir daí nos tornamos cada vez mais individualistas. E essa individualidade vai então promulgando a sociedade onde nós estamos vivendo. Tudo bem? Isso é um pouco de Zygmunt Bauman. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, manda sua pergunta que eu te respondo. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.